Bom dia, paz do Senhor seja com todos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a cura do gadareno, né? A palavra vai dizendo que ele era um endemoniado. Essa história é contada por Mateus, por Marcos e por Lucas, né? Cada um do seu ponto de vista. Os três deram os detalhes sobre essa história. Então, em Mateus está no capítulo 8, em Marcos no capítulo 5 e em Lucas no capítulo 8 também. Eu vou pegar somente um para poder ler, tá? Que em alguns desses livros eles falam assim, o endemoniado Gerazeno, outros já falam Gadareno. Mas aí a história vai contando que Jesus tinha acabado de acalmar a tempestade, né? E chegavam ali com os discípulos nessa terra, né, dos Gadarenos. Diz assim, então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que, havia muito, não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Até aqui. Essa palavra vai dizendo que esse homem, ele já vivia há muito, a palavra vai dizendo. Há muito tempo ele estava vivendo dessa maneira, fora da sociedade. Ele estava ali na cidade, mas ele não tinha condições de viver na sociedade por conta dos demônios. E embora as pessoas tentassem ajudá-lo de alguma maneira, prendendo ele, né, para que ele não saísse, não ficasse nos sepulcros, não ficasse largado, a palavra vai dizendo que muitas vezes o demônio se apoderava dele de tal forma que ele quebrava, ele despedaçava, né, os grilhões e as algemas com o qual prendiam ele. Porque o inimigo queria levar ele para o deserto, que vai dizendo que o demônio o levava para o deserto, né? E então você vê que era uma situação que, aos olhos da sociedade, não tinha mais o que fazer, não tinha possibilidade. Porque era alguém totalmente perturbado, alguém que aqui a palavra vai dizendo que ele não se vestia mais. Era algo totalmente, um caso perdido, que alguns cidadãos poderiam até ajudar, quem sabe a família. Aqui não relata, né? Quem procurava, né? Que aqui fala, e embora procurassem conservá-lo, não revela quem, né? Não sei se algum parente, alguém próximo, alguém com certeza que queria ajudá-lo, mas era impossível, se tornava impossível, por conta desses demônios que habitavam na vida dele, né? E a palavra do Senhor vai falando assim que o engraçado é que o que deixa claro aqui é que ele vem até Jesus, esses demônios, falando pela boca desse gadareno, e dizem assim: Jesus, o que temos nós contigo? Rogo-te que não me atormentes. Por que que ele fala isso? A palavra do Senhor vai dizendo porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse daquele homem. Só que ele ainda não tinha chego até Jesus, mas Jesus já tinha ordenado de longe, é isso que vai dizendo. Quando Jesus o viu, o Senhor já sabia o que era, do que se tratava. Mas então ele veio até Jesus, né? Trazido, né? Impelido, como diz a palavra, impelido pelos demônios. A vida dele não era mais governada por ele próprio. Era governada por esses demônios que estavam na vida dele. E a palavra do Senhor vai dizendo que são muitos. Porque quando Jesus pergunta qual é o teu nome, ele responde legião. Não o próprio homem, o espírito, o qual está governando a vida dele, responde: Legião é o meu nome, porque eram muitos demônios, né? Então era uma situação difícil, complicada,
Eu acredito que nesse ponto aqui, já abandonada pela sociedade. E hoje, nos dias de hoje, eu conheço pessoas que estão vivendo assim. Pessoas, principalmente pessoas no mundo das drogas, no qual a pessoa ela não tem mais governo de si, ela não governa mais a sua vida. Quem governa ela é o desejo pelas drogas, tudo que ela faz é em prol das drogas, e a família não tem mais esperança. Já fez de tudo, já fez o que podia, o que não podia, e não teve êxito, não teve solução. Como diz aqui, né? As cadeias, os grilhões, tudo a pessoa despedaça, ela não se contém em nenhum lugar. Porque não é ela, é o demônio que se apossou da vida dela. Então, o que eu tenho para falar para nós hoje, para nós pensarmos, nós refletirmos, o que é impossível para Deus? Que situação? Pensa nisso, não tem. Não tem. Tem gente que fala, fulano tá perdido. Nem adianta orar mais, hein? Ai, não perde seu tempo. Ai, alguém fala, eu vou fazer isso, eu vou internar em algum lugar. Para, besteira. Já foi tantas vezes. Já não tem mais solução, não. Pode esquecer. Isso daí só cadeia ou morte. Eu já ouvi isso muitas vezes. Tal pessoa, ó, só cadeia ou morte. Você já ouviu isso? Eu acredito que era o que pensavam desse rapaz, sabe? Isso daí só a morte. Ninguém mais em sã consciência pode fazer nada por esse homem. Mas o Senhor, ele pode. Aleluias. E o Senhor, ele chegou naquele lugar, né? Então eu te convido a pensar em alguém aí, se você conhece alguém que está vivendo essa situação, apresenta ao Senhor aí e fala, Senhor, eu lembrei de fulano, Pai. Eu sei que tu podes, como o Senhor fez na vida desse gadareno, faça na vida dessa pessoa também. Que essa pessoa venha ao teu encontro e que esse demônio seja expelido pelo teu poder. E que o Senhor restaure. A palavra vai dizendo que isso foi tão notório na cidade, aleluia, que as pessoas elas ficaram sabendo, foi de imediato, foi uma notícia e tanto pro povo. Só que nessa mesma palavra vai dizendo que as pessoas elas expulsaram Jesus daquela cidade por tal milagre. Porque esses demônios, eles perguntam nos versículos seguintes que eu não li, vou terminar aqui para vocês verem, a partir do versículo 31, Lucas 8, 31. Rogavam-lhes, isso era o demônio que respondeu, sou a legião, né? Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então, eles foram anunciar o que tinha acontecido. O milagre tinha acontecido, eles foram anunciar. Mas junto com esse milagre, isso gerou um prejuízo para eles, os porcos. E para eles, os porcos tinham mais valor do que a vida daquele gadareno. Então Jesus foi expulso daquele lugar por tal milagre. Só que o valor que o Senhor enxerga numa alma excede a danos materiais, naturais dessa terra. E o Senhor, ele ainda enxerga valor nessas pessoas. Então, ainda que nós não vemos, às vezes nós desprezamos. É incômodo viver com tais pessoas, principalmente para a família. Gente, não é fácil, não tô falando que é fácil, mas eu vim falar que para Cristo é possível restaurar uma vida dessa. Para o Senhor tem valor. Então acabou que Jesus foi expulso daquele lugar. Eles rejeitaram Jesus por conta do prejuízo dos porcos. Mas o valor que o Senhor enxergava não estava nos porcos, estava naquela alma.
O Senhor Jesus enxerga valor na sua alma. O Senhor, Ele está pronto para fazer algo por essas almas, né? Então eu vou cantar uma canção agora em cima dessa história. Jesus operou isso. Jesus operou esse milagre. Jesus pode operar isso ainda hoje. Aleluias, aleluias. Entrega a tua vida ao Senhor. Se tem alguém que você conhece dessa maneira, entrega agora ao Senhor. Eleva os teus pensamentos onde você estiver. E fala, Senhor, eu sei que tu tudo podes fazer. Faça algo a respeito de tal pessoa. Ainda que a sociedade não enxergue mais valor, seja desprezado, o Senhor ainda tem apreço. Faça algo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra. Que essa palavra alcance essas pessoas que estão vivendo em tal maneira. O meu pensamento já está em uma delas. Aleluia, eu creio que o Senhor vai operar milagres. Vou afastar um pouco para a voz não ficar muito lá em cima do celular, né? Essa manhã é manhã de milagre, gente. Dia 16. Clamando pelos montes e sepulcros, aquele homem ia. Perdeu a sua vida, sua história e a sua família. Não sabia mais o que fazer. O único desejo no seu coração era o de morrer. Por todos, aquele ser humano foi abandonado. Com cadeias, cordas e correntes, já foi amarrado. Mas força humana não pode conter, pois certas coisas nessa vida é só Deus que pode resolver. Mas Jesus está para chegar. Mas ali estava para chegar, atravessando do lado de lá, aquele homem cuja tempestade tinha acabado de apaziguar. Ouça isso. É Jesus Cristo quem vai operar. Todo o mal Ele vai expulsar. E assim como Ele operou lá no passado, a sua vida Ele vai mudar. Qual o teu problema, irmão? O que é que escraviza o seu coração? Será a morte, o medo ou a depressão? Ou como aquele gadareno, uma legião? Pra Deus não tem possível não. Macumba e magia negra derrotadas são. E se o muro é de bronze vai cair no chão. E se essa luta está grande, maior é a vitória que Ele entrega em sua mão. Ouça isso. Mas ali estava para chegar, atravessando do lado de lá, aquele homem cuja tempestade tinha acabado de apaziguar. É esse mesmo Jesus. É Jesus Cristo quem vai operar. Todo o mal Ele vai expulsar. E assim como Ele operou lá no passado, a sua vida Ele vai mudar. Qual o teu problema, irmão? O que é que escraviza o seu coração? Será a morte, o medo ou a depressão? Ou como aquele gadareno, uma legião? Pra Deus não tem possível não. Macumba e magia negra derrotadas são. E se o muro é de bronze vai cair no chão. E se essa luta está grande, maior é a vitória que Ele entrega em sua mão. O que é que escraviza o seu coração? Será a morte, o medo ou a depressão? Ou como aquele gadareno, uma legião? Pra Deus não tem possível não. Imagina.
derrotadas são. E se o muro é de bronze, vai cair no chão. E se essa luta está grande, maior é a vitória que ele entrega. Ele entrega. Ele entrega. Ele entrega. Ele entrega. Maior é a vitória que ele entrega em nossa mão.